Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor Jesus, ele nos ensina que ele não vê exteriormente segundo o homem vê. O homem queira julgar segundo a aparência exterior, seja aqueles que depositam a fé nas suas riquezas, se julgam pelo, por aquilo que possui, acumulada, onde a palavra diz que não temas quando a casa enriquece, sua glória engrandece, quando for nada levará consigo. Louco, esta noite pedirão a tua alma o que tens para quem serás. Compra de mim o ouro puro e refinado 7 vezes no fogo e verás o que é ser rico. Assim como a palavra diz que Jesus, quando nós temos um encontro com Ele, Ele não vê impossibilidade, porque o seu espírito é pronto e experimentado, e quando há disponibilidade nossa, ele sabe daquilo que havemos de se tornar, e não segundo a situação da qual nós estamos, segundo falamos do caráter, porque o caráter do ser humano não está no acúmulo de bens terrenos, mas antes no acúmulo de bens interiores, aonde perseveramos a habitação do seu Espírito em nós, conservando o corpo, alma e espírito incorruptível, a fim de, quando essa carne perecer, estar garantido o repouso da alma nas regiões celestiais. Assim como o mundo não pode compreender certas coisas, assim como a palavra diz, ele pega as coisas fracas, desprezíveis, para confundir os que se julgam fortes. Ele pega as coisas loucas, para confundir os que se julgam sábios. Ele pega aqueles que não eram, faz com que seja, para confundir os que dizem que são e não são. Aonde ele tudo opera e executa ainda antes que houvesse dia. Eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim nos ensina o Senhor. Por isso, quando nós tendo o Espírito, nós não também não temos o costume de analisar uma pessoa exteriormente, mas sempre sondando o seu coração. O seu Espírito nos dá a condição de estar sondando a intenção da mente e do coração. Assim como muitos falam em Deus, mas nega a Deus, como Jesus disse, o ministério da iniquidade. Muitos vão chegar até ele, e ele é aquele que dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Trocaram a verdade, que é Jesus Cristo, aonde o Pai não julga, concedeu ao Filho o poder e autoridade para julgar. Ele é juiz que pode aniquilar, assim como pode salvar. Tudo opera e executa segundo, em conformidade com o reino dos céus, aonde a sua vontade é feita tanto no céu como na terra. Por isso, ele não vê exteriormente, segundo o homem vê, e quando se arrepende dos seus maus caminhos e tem um encontro com Jesus, ele sabe que através da obediência, ele já sabe daquilo que havemos de se tornar e não aquilo que éramos, porque embora a capacidade individual e o espírito sendo o mesmo, cada um recebe segundo a sua capacidade individual. A palavra diz uma medida recalcada do seu espírito, aonde nem todos receberão a mesma quantidade, porque nem todos têm o mesmo propósito. Cada um tem uma profundidade,
em conhecê-lo, assim como a guerra não é a mesma, porque nem todos vão ter a mesma capacidade da peleja junto ao reino dos céus. Por isso, o Senhor concede a medida do Espírito de acordo com aqueles que se comprometem segundo o reino dos céus. É onde ele nos ensina que queira cumprir a lei de Cristo, são aqueles que, para cumprir-se os profetas e os mandamentos, aquele que guarda queira cumprir os profetas e a lei, para se cumprir é através da obediência da lei de Cristo, aonde através dele, pela fé que nós temos nele, nós somos cumpridores, e para não desfalecer esta fé, permitir sempre dar lugar ao seu Espírito. Aonde o seu Espírito está, a palavra diz que há liberdade, aonde muitos, na verdade, entristecem o Espírito e chega a ponto de extingá-lo. Por isso, aquele que permite extingá-lo, na verdade, apaga-se a luz, e ainda queira dizer que é a luz havendo trevas, e a palavra diz que aquele que assim procede está em densas trevas, aonde ele ensina: melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e dar as costas a eles, melhor seria não ter nascido. Por isso, acautelai-vos, estejais sempre vigilantes e buscai do alto, porque muitos se tornaram mestres de si mesmo e amoldaram seus ouvidos somente para aquilo que lhes é prazeroso, e a palavra diz que quando ouvisse a santa elogia de Cristo, sentiriam como cócegas, comichões em seus ouvidos, não iriam suportar as verdades da qual anunciamos. Jesus dizia aos seus discípulos: tenho muitas outras verdades a vos dizer, mas vós não seríeis possíveis de suportar. Aonde ele também ensina: tu vive no meio de um povo amotinado, continua a anunciar a verdade, aquele que quiser ouvir que ouça, aquele que não quiser que não ouça. Assim nos diz o Senhor.